Cientistas descobrem como agressão leva a mais agressão. Tópicos: Ciência Comportamental, Instituto de Tecnologia da Califórnia, Neurociência. Por Lori da Jose, Instituto de Tecnologia da Califórnia, 22 de outubro de 2020. Pesquisadores da Caltech descobriram que circuitos neurais com fios rígidos que regem a agressão em camundongos são reforçados após suas vitórias em encontros agressivos. Crédito: Caltech. Como um lutador campeão ganhando confiança após cada vitória, um rato macho que prevalece em vários encontros agressivos sucessivos contra outros ratos machos se tornará ainda mais agressivo em encontros futuros, atacando mais rápido e por mais tempo e ignorando sinais de submissão de seu oponente. Esse fenômeno é interessante para as pessoas que estudam a neurociência do comportamento, pois a agressão é um comportamento inato e rígido no cérebro. Isso significa que um mouse não precisa aprender comportamentos agressivos antes de se envolver neles. A agressão é instintiva ao chegar à idade adulta. No entanto, experiências, por exemplo, repetidos encontros agressivos bem-sucedidos, são capazes de alterar esse comportamento inato. Agora, uma equipe de pesquisadores da Caltech descobriu que circuitos neurais com fios rígidos que regem a agressão em camundongos são reforçados após suas vitórias em encontros agressivos. E identificou um mecanismo de aprendizagem operando no hipotálamo, uma região cerebral tradicionalmente vista como a fonte de instintos, em vez de aprender. A pesquisa foi conduzida no laboratório de David Anderson, Seymour Benzer, professor de biologia, Chankiao, e Chris Shen, Institute for Neuroscience Leadership Chair, Howard Hughes Medical Institute investigador, e diretor do Instituto Chankiao, e Chris Shen para Neurociência na Caltech. Um artigo descrevendo a pesquisa aparece na revista Proceedings of the National Academy of Sciences em 24 de setembro de 2020. Há uma diferença entre comportamentos inatos e aqueles que são aprendidos. Por exemplo, os camundongos podem ser ensinados que realizar certos comportamentos, por exemplo, puxar uma alavanca, pode resultar em um resultado positivo, como receber alimentos. Por outro lado, comportamentos inatos como agressão são instintivos para ratos machos. Os ratos não precisam aprender a se aar e atacar quando confrontados com outros ratos que eles consideram uma ameaça, eles apenas reagem. Estudos anteriores mostraram que um rato macho, uma vez vencido em vários encontros agressivos com outros machos, exibirá maior agressividade em encontros futuros. Em outras palavras, um comportamento inato é alterado pela experiência. Esse efeito é chamado de treinamento de agressão. Liderado pelo pós-doutorando Stefanos Stagkorakis, a equipe da Caltech examinou uma conexão particular no cérebro do camundongo, onde um grupo de sinapses transfere sinais de uma região pouco estudada na junção entre a amígdala, uma região cerebral notável por seu papel em comportamentos relacionados ao medo, e o hipocampo, que desempenha um papel na memória de curto prazo, para uma subdivisão específica do hipotálamo chamada hipotálamo ventromedial, VMH, que controla comportamentos agressivos em camundongos. O hipotálamo também contém neuroníons em outras subdivisões que mediam outros comportamentos sociais e homeostáticos, como acasalamento, comportamento parental, alimentação e termorregulação, mas estes não foram estudados. A equipe constatou que após o treinamento de agressão, essas sinapses mostram sinais de potencialização de longo prazo, LTP, o que é semelhante a virar o botão de volume no sinal. Em vez de apenas falar com os neuroníons no hipotálamo, essas sinapses estão gritando com eles, fazendo com que eles reajam mais fortemente. Usando o Caltech Brain Imaging Center, a equipe estudou os dendritos dos neuroníons, saliências que se estendem de neuroníons que recebem sinais de outros neuroníons, e em particular as espinhas dos dendritos, estruturas que agem como antenas de rádio em miniatura nos neuroníons hipotalâmicos, para detectar entradas de outras regiões cerebrais. Eles examinaram o número, tamanho e forma dessas estruturas antes e depois do treinamento de agressão. Eles descobriram que o treinamento de agressão causou o crescimento de muitas espinhas dendríticas adicionais em neuroníons hipotalâmicos. Espera-se que tais mudanças estruturais tornem esses neuroníons mais sensíveis aos sinais de entrada e, portanto, mais facilmente ativados.
A equipe também impediu experimentalmente que a LTP se formasse nessas sinapses durante o treinamento de agressão, e descobriu que o treinamento de agressão não levou mais a um aumento de comportamentos agressivos nesses camundongos. Embora todos os camundongos machos testados fossem geneticamente idênticos, cerca de 25% nunca apresentaram agressão, e também eram imunes às mudanças comportamentais causadas pelo treinamento de agressão. Os autores descobriram ainda que tal heterogeneidade comportamental, entre camundongos geneticamente idênticos, deve-se a variações naturais nos níveis de testosterona sérica. Os camundongos não agressivos tinham, em média, níveis mais baixos de testosterona do que seus irmãos agressivos. A administração de testosterona suplementar aos camundongos não agressivos causou tanto o aparecimento de comportamento agressivo, quanto o LTP na sinapses amígdala hipotalâmica. Este trabalho identifica alterações em uma região cerebral muito específica após o treinamento de agressão, mas as adaptações que mediam o efeito comportamental do treinamento de agressão provavelmente ocorrem em vários locais do cérebro. Em trabalhos futuros, a equipe examinará como a atividade neural em diferentes áreas cerebrais muda após a experiência social, e tentará identificar nódulos cerebrais de alto significado no circuito neural da agressão. A equipe também espera investigar como os níveis de testosterona podem variar entre ratos geneticamente idênticos, já que o hormônio é sintetizado por enzimas geneticamente codificadas. Referência: plasticidade dependente da experiência em um comportamento social inato é mediada por LTP hipotalâmico por Stefanos Tagkorakis, Giada Spigolon, Grace Liu e David J. Anderson, 24 de setembro de 2020, Proceedings of the National Academy of Sciences.